Queridos irmãos do Centro Espírita Augusto Silva, mais uma quarta-feira aqui nos encontramos para que em breves minutos possamos nos ligar ao Evangelho de Jesus, sintonizando com os seus exemplos, fortalecendo-nos uns aos outros e buscando a prática no nosso cotidiano para que assim possamos nos aperfeiçoar e construir o reino de Deus em nossos corações. Rogamos aos nossos benfeitores, a espiritualidade amiga, que permaneça conosco nesses instantes e que possamos nos fortalecer e unirmos-nos todos no Evangelho de Jesus e assim buscarmos o nosso crescimento espiritual. A nossa reflexão do dia de hoje é em torno do livro Bênção de Paz, do capítulo 58, intitulado Doações. Emmanuel faz uma análise de um trecho da carta de Paulo aos Romanos, que nos traz o seguinte: a caridade é a plenitude da lei. Ou seja, Emmanuel nos traz a percepção de que a caridade é o ponto ápice, o ponto mais alto da prática da lei de Deus aqui na Terra. Podemos também refletir um pouco mais em outro trecho da carta. Paulo diz o seguinte: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, junto de Emmanuel e junto de Paulo, podemos trazer a reflexão para o nosso dia a dia, que por meio da prática da caridade, estaremos trazendo para as nossas condutas a prática da lei de Deus, ou seja, a plenitude da lei de Deus materializada em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossos sentimentos e em nossas vibrações. Neste livro, Bênçãos de Paz, Emmanuel nos traz as seguintes percepções, como nós já dissemos, intitulado Doações, e ele nos fala: milhares de dádivas transitam pela terra, e ele lista alguma dessas dádivas. Ele nos dá o exemplo do dinheiro, da arte e das palavras. O dinheiro possibilita que nós possamos, por meio da beneficência, elevar os nossos irmãos que se encontram à margem, em vulnerabilidade, passando dificuldades financeiras, colocando em risco a própria organização física em sua caminhada. Podemos também, enquanto seres humanos, trazer aos nossos irmãos a dádiva por meio das artes, das mais diversas manifestações, por meio da música, por meio das pinturas, da literatura, fazendo assim com que os nossos irmãos consigam, por meio do belo e do bom, terem momentos de paz, de harmonia, de reflexão, bem como por meio também das palavras, como nos diz Emmanuel, a palavra que edifica, a palavra que esclarece, a palavra que evangeliza e a palavra que, sobretudo, soergue o irmão que se encontra à beira do caminho. Mas mais adiante, Emmanuel nos faz entender um pouco mais sobre a perspectiva de níveis de consciência mais elevado do que seria então a caridade ou a prática da lei de Deus ou a prática da lei do amor em sua mais alta plenitude. A mais importante, nos fala Emmanuel, a mais importante é o amor. É a força que valoriza qualquer dádiva, tanto quanto a maneira de dar. Emmanuel nos traz então uma reflexão bem singular, porque se nós analisarmos do ponto de vista material, essas dádivas todas que nós listamos anteriormente, dinheiro, a arte, por meio das palavras, no campo da personalidade, no campo do ego, podem ser distribuídas de todas as formas em vários momentos da nossa caminhada. Mas é necessário entender o que Emmanuel nos fala, que o amor é a força que valoriza a doação, que valoriza a dádiva distribuída aos nossos irmãos.
E mais adiante ele fala o seguinte: o mundo tem tanta necessidade de amor quanto de luz. Eu posso então, por meio da doação, por meio da beneficência, entregar dinheiro ao meu irmão, me manifestar por meio de alguma expressão artística ou por meio até mesmo da palavra. Tudo isso no campo da personalidade, valorizando o ego, talvez não trazendo a perspectiva do amor como prática sublime, como prática essencial, assim como Jesus demonstrou para nós, para todos nós, ser capaz de entregar nas nossas ações. E aí, nós vamos refletir com um importante capítulo trazido por Emmanuel também, no Livro da Esperança, que nos faz entender um pouco mais essa distinção da prática da caridade, ou seja, a prática real, sob a ótica da personalidade, vinculada ainda às estruturas do ego, do personalismo e de todas as experiências reencarnatórias ainda extremamente materializadas, e também a prática da caridade, ou seja, a prática da lei de amor, a lei em plenitude, ou seja, a lei de Deus, desvinculado dessas estruturas e conectados com o Evangelho. Que Emmanuel, no Livro da Esperança, ele intitula, no capítulo 28, a seguinte mensagem: Psicologia da Caridade. Psicologia da Caridade, onde Emmanuel trará a reflexão do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, onde Kardec nos traz o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Então, primeiro, Kardec e os espíritos benfeitores nos trazem uma percepção mais ampla. Ele fala que eu posso fazer pelo meu irmão aquilo que eu gostaria que o meu irmão fizesse por mim, seja por meio da doação do recurso financeiro, ou da manifestação artística, ou da palavra, ou de outras expressões que sejam possíveis. Manifestar ou materializar a caridade, um ato beneficente. Mas antes disso, Kardec e os Espíritos nos trazem uma percepção interessante. Primeiro ele fala, amar ao próximo como a si mesmo. E aí é que Kardec nos faz entender um pouco mais e Emmanuel nos ajuda um pouco mais além na reflexão que ele traz sobre a psicologia da caridade no Livro da Esperança. Porque Emmanuel traz a reflexão sobre a parábola do bom samaritano. É a forma de nós entendermos a prática da lei maior, né, que, como foi descrito por Deus, por Jesus, que nós estaríamos cumprindo a lei de Deus, a lei máxima, se nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, porque assim nós estaremos amando a Deus. Como que isso é possível? Traduzindo, né, no nosso cotidiano, como que eu consigo então amar ao próximo como a mim mesmo, me desvestindo de toda essa estrutura do ego, do personalismo, e me entregando decisivamente à prática do amor? E aí, Emmanuel nos faz entender como isso é possível com o exemplo do próprio Cristo. Provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Ou seja, é toda uma estrutura que reveste o nosso psiquismo da prática de alguém que entendeu a responsabilidade enquanto espírito encarnado no cumprimento das leis de Deus e que assim o faz, amando ao próximo como a si mesmo, fazendo pelo outro aquilo que ele gostaria que o outro fizesse. E Jesus nos faz entender de uma forma bem didática esse processo quando ele nos traz essa parábola, porque Emmanuel traz aqui: esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada,
passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Então ele traz aqui 2 estruturas vinculadas então à personalidade e ao ego, que manifestadas essas estruturas, abafando ainda a nossa estrutura, né, ou o nosso nível de consciência espiritual, pode fazer com que nós nos liguemos ainda a todos esses convencionalismos, a todas essas estruturas que ainda nos impedem de praticar a caridade, ou seja, de servir ao nosso irmão de forma desinteressada. Por que é importante trazer essa percepção, principalmente se nós analisarmos nos dias de hoje, enquanto sociedade? Muito já avançamos, porque essa figura dos religiosos como aqueles que praticam a caridade, ou que praticam a beneficência, ou seja, que cumprem a lei de Deus, ela sempre foi muito notória e perceptiva por todos os nossos confrades das mais diversas agremiações religiosas, das mais diversas estruturas. E nós avançamos muito enquanto sociedade porque essa prática, dos primórdios da nossa sociedade, elas eram muito inerentes aos religiosos. Não cabendo aqui nós julgarmos as atitudes. Mas por que nós podemos acompanhar um avanço no nosso progresso enquanto sociedade? Porque essa prática que era inerente aos religiosos, hoje ela é incorporada inclusive nas legislações do homem. Hoje é obrigação do Estado, ou seja, hoje as nossas estruturas governamentais, é obrigação dessas estruturas trazerem a mitigação de todo e qualquer flagelo social que seja das mais diversas situações, seja do campo material, financeiro, seja até mesmo vinculadas à saúde mental, entre outras situações onde o Estado é obrigação do Estado prover todos esses recursos para com os nossos irmãos que se encontram em vulnerabilidade. Então, no Brasil, por exemplo, nós tínhamos na figura das primeiras santas casas, posteriormente, né, das primeiras igrejas vinculadas, né, a essas estruturas de hospitais que traziam o alimento, o apoio no campo da saúde, entre outros aparatos sociais que faziam com que as pessoas acessassem toda essa rede. Posteriormente, nós avançamos consideravelmente desde a Constituição de 88, até mesmo com a Política Nacional de Assistência Social no nosso país, que traz toda essa estrutura, então, hoje para o aparato estatal. Então, de uma certa forma, nós nos vemos até certo ponto, ou até certo modo, desobrigados a prover o pão material, e temos uma obrigação hoje muito maior de nos vincularmos a um auxílio muito mais no campo espiritual do que propriamente dessa ajuda material. E como que isso é possível? Isso fica mais perceptível quando Jesus continua discorrendo como que nós avançaríamos enquanto sociedade nessas percepções. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Ou seja, se nós nos deparamos com irmãos em situação de vulnerabilidade social, é o que nós falamos até aqui, nós sabemos da importância e de toda essa estrutura que nós já falamos aqui, mas nós sabemos da nossa obrigação enquanto espíritos encarnados e, sobretudo, quando nós temos em nós a consciência do que somos, de onde viemos e para onde vamos. E, sobretudo, quando nós entendemos na percepção, na acepção de que somos
fazemos parte todos de uma grande família universal. Então, é um irmão que se encontra em necessidade. Então, qual tipo de ajuda que eu vou estender a esse irmão? Eu vou estar ainda preso a essas estruturas, vinculado àquilo que talvez convencionalmente eu me furtarei de auxiliar esse irmão, ou eu me enxergo enquanto espírito encarnado, espírito imortal, e que esse irmão que se encontra em dificuldade passa por um processo provacional ou expiatório, e eu devo estender a mão a esse irmão, me colocando no lugar dele, trazendo empatia para essa relação, e descendo então dessas estruturas, né, eu paro e atendo, assim como o bom samaritano fez. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e condulo a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. Mais uma vez, nós não vamos transferir a responsabilidade para alguém. Nós sabemos, enquanto sociedade, né, como já caminhamos, as responsabilidades de cada um, mas eu tenho a responsabilidade, sobretudo, diante de um irmão que necessita de amparo e apoio, dos mais variados. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhes as contas, abona o qual se lhe fora um familiar, e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Aqui, Emmanuel nos faz entender um pouco mais sobre essa importante parábola. O samaritano se coloca na condição, então, de irmão com aquele que ajuda, sem lhe perguntar nada. Por que isso acontece, né? Se um parente nosso apresenta alguma dificuldade, nós nos revestimos de compaixão, na maioria dos casos, claro, e vamos auxiliar essa pessoa, sem perguntar o porquê que ela está nessa situação, né? É mais cômodo, né, para nossas estruturas ainda egóicas, para nossa personalidade, vinculado, né, a essas estruturas ainda de castas, a todo esse processo ainda que nos impede de ampliar o nosso campo de visão e de consciência. E aí, para nós é mais palatável ajudar dessa forma. É isso mesmo que Jesus nos traz, que nós deveremos fazer, e enxergarmos uns aos outros como irmãos, nessa percepção de família universal, e que nós envidaremos todos os esforços para auxiliar esse irmão que necessita de amparo. E aí, numa outra obra, Emmanuel nos auxilia mais uma vez, nos faz enxergar um pouco mais no campo consciencial mais amplo. No livro Coragem, Emmanuel dita a Chico Xavier uma mensagem que nos faz refletir justamente sobre essa parábola também do bom samaritano. E ele nos traz nessa reflexão, no livro Coragem, que normalmente nós encontraremos o caído à beira da estrada, aquele acometido que necessita de amparo e apoio dentro dos nossos lares. Por que Emmanuel nos faz entender esse processo? Porque nós, ao analisarmos a nossa experiência enquanto humanidade e, sobretudo, a nossa experiência evolutiva, nos depararemos ainda habitando ainda um planeta de provas e expiações. Então, temos dentro dos nossos lares pessoas que assumimos compromissos, pessoas que infringimos a lei de Deus, ou seja, não praticamos o amor, muito menos a caridade em outras experiências encarnatórias, e que se apresentarão na figura de irmão, de pai, de esposo, de esposa, de filho, nas mais diversas estruturas corpóreas e sociais, para que nós possamos nos desvencilhar dessas estruturas, aprendendo a amarmos uns aos outros dentro dos primeiros núcleos familiares, ou seja, na célula primária da nossa sociedade,
para que nós possamos sedimentar todo esse processo de aprendizagem e posteriormente consigamos externamente vivenciarmos essa virtude com outros irmãos. Eu só consigo entregar para um irmão aquilo que eu já tenho sedimentado e experimentado em mim. Ou seja, se nós infringimos a lei de Deus nas nossas relações, estabelecendo então uma dívida com o irmão, então é necessário, como nos falam os Espíritos e Kardec na obra Céu e Inferno, é necessário o arrependimento, a reparação e a expiação. Então, diante dessas três oportunidades bem pedagógicas e bem didáticas, nós teremos que nos arrependermos, repararmos de acordo com a lei que infringimos e expiarmos, sentirmos na nossa estrutura aquilo que nós fizemos de errado com aquele irmão. E nada mais racional e mais palpável para nós experimentarmos isso dentro dos nossos lares. Porque ali nós teremos que nos desvestirmos de tudo aquilo que nos impediu de caminharmos como irmãos e aprendermos no cadinho do lar, na primeira oficina, como também nos fala Jesus quando ele inaugura o primeiro culto cristão no lar. A nossa casa, o nosso lar é a primeira oficina, é ali onde nós teremos o calor necessário para trabalharmos em nós todo o processo de aprendizagem, todo o processo de progresso e de evolução que é necessário caminharmos uns com os outros. Por isso que a lei de sociedade ela começa então nos vinculando ao nosso primeiro núcleo, que é o núcleo familiar, posteriormente vivenciando, experimentando em outras estruturas, no nosso local de trabalho material, no nosso campo de trabalho espiritual, nos nossos campos de estudo, e assim nós vamos aprendendo, assimilando e nos desvestindo dessas estruturas. Porque o meu irmão, normalmente, ele vai espelhar, trará para mim no seu cotidiano tudo aquilo que eu preciso trabalhar em mim. Então, tudo aquilo que eu enxergo de defeito no meu irmão, então todo o processo de amor e de caridade que eu deverei exercitar com meu irmão, primeiro eu tenho que exercitar comigo mesmo, entendendo as minhas mazelas, os meus defeitos, para que aí eu consiga trabalhar e posteriormente vivenciar essas estruturas, vivenciar todas essas possibilidades com meu irmão. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Então, Emmanuel, no livro da Esperança, nos ajuda a entender um pouco mais o que Jesus queria nos explicar de forma tão didática na parábola do bom samaritano, que é por meio dessas oportunidades que nos surgem, começando em nossos lares e posteriormente com os nossos irmãos, é que nós conseguiremos exercitar a caridade ou o cumprimento da lei da forma mais pura e cristalina. E como que isso é possível? Podemos nos perguntar. Como então eu conseguirei experimentar esse processo na minha jornada? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec também nos ajuda um pouco mais para trazermos para o nosso cotidiano. Kardec pergunta aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Então, como é essa caridade tão praticada pelo bom samaritano? Como é essa caridade explicada por Jesus? Da forma mais pura e verdadeira. Então os Espíritos respondem: benevolência para com todos. Benevolência porque nós teremos aqui a oportunidade de enxergarmos essa estrutura de família universal da qual todos nós fazemos parte. Então eu devo estender a mão
ao meu irmão, porque eu gostaria que o meu irmão também estendesse a mão a mim, quando eu precisar. Indulgência para com as imperfeições alheias. Então eu não devo julgar o meu irmão. Se eu vou estender a mão a alguém, se ela passa por aquela dificuldade ou por aquele problema, eu não tenho que desferir julgamentos, eu tenho que ter indulgência para com essa pessoa, porque ele é um irmão. E sendo um irmão, e sobretudo se nós nos colocamos em condições de igualdade, eu entenderei que o erro que meu irmão comete, ou pela dificuldade com a qual o meu irmão se defronta, eu também estou sujeito a cometer os mesmos erros e também estou sujeito a passar pelas mesmas dificuldades, porque nós estamos aqui vinculados à lei de sociedade para que possamos aprender uns com os outros, nessa relação de interdependência, fazendo com que assim seja possível dar-nos as mãos uns aos outros, vencendo os obstáculos. Como que isso é possível, então? Ter benevolência e indulgência, perdoando as ofensas. Perdoar as ofensas. Como que eu perdoo? Primeiro, esquecendo. O próprio processo reencarnatório nos traz essa dádiva. Esquecermos o passado e começarmos novas possibilidades. Porque se o meu irmão, se eu encontro no meu lar, eu não posso dogmatizar os postulados espíritas. Se eu encontro no meu lar um irmão que me traz dificuldade, eu não posso logo pensar, ele fez alguma coisa de errado comigo no passado, então por isso que é difícil. Então nós não podemos nos apropriar desses postulados para adaptar as nossas vaidades ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Porque se nós nos encontramos em dificuldade com o irmão, é certo, é fato então que ele possa ter cometido um erro. Mas muito mais, eu com certeza cometi um erro com esse irmão. Porque quando os apóstolos perguntam a Jesus, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveremos perdoar o nosso inimigo, e Jesus fala 70 vezes, 7 vezes, porque nós ainda somos falíveis, todos fomos criados simples e ignorantes, passamos pelos mesmos processos de provações, de expiações, de evolução, de transformação, de ampliar o nosso campo de consciência, de buscar o nosso crescimento, de experimentarmos várias reencarnações em diversas estruturas societárias, religiosas, em núcleos familiares diversos. Então sempre estaremos aprendendo uns com os outros. Então, sendo benevolentes, indulgentes e utilizando do perdão, primeiro com o auto-perdão, posteriormente conferindo perdão aos nossos irmãos, nós conseguiremos trazer para a nossa estrutura psíquica, trazer para a nossa estrutura social a caridade na forma mais pura e cristalina. Porque só por meio da caridade é que nós conseguiremos vencer a chaga da humanidade, como nos fala Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o meio de destruir o egoísmo? Como nos fala Emmanuel, que é a chaga da humanidade, que é dos vícios, o mais danoso, o mais pernicioso, o que mais nos impede de avançarmos enquanto espíritos, enquanto sociedade. Qual a forma, então, qual o meio de destruirmos o egoísmo? Primeiro é termos consciência de que somos espíritos. Posteriormente, de entendermos que somos espíritos encarnados e por meio da prática da caridade, ou seja, de trazermos para o nosso cotidiano a verdadeira e pura cristalina caridade, com benevolência, com indulgência e com perdão, porque assim estaremos vencendo o egoísmo. E como que isso é possível, Podemos nos perguntar, como então que nós vamos conseguir traduzir essas páginas de espíritos tão elevados para o nosso dia a dia? Em situações das mais diversas. Como é que eu consigo fazer isso na minha casa? Como é que eu consigo fazer isso no meu local de trabalho? Então, também lá no livro Bênçãos de Paz, Emmanuel nos ajuda. Ele nos fala o seguinte: por meio do sorriso fraterno, da boa palavra, da esperança e do entendimento, revestindo
todas essas estruturas, com muito amor e dedicação, estaremos trazendo para o nosso cotidiano a exemplificação da caridade, na acepção mais pura, ou seja, a caridade praticada pelo bom samaritano, a caridade que Jesus praticou no seu dia a dia e a caridade que nós temos a oportunidade hoje de trazermos para as nossas estruturas sociais, mas sobretudo para os nossos corações, para o nosso cotidiano, para as nossas mãos operosas. Que seja caminhando com os nossos irmãos nas mais diversas oportunidades. Gratidão e muita paz a todos.